tema de hoje é Devarim e o Anticristo. Devarim e o Anticristo. Alguém poderia perguntar, né? Que relação pode existir entre Devarim e o Anticristo, o falso Messias, conhecido no mundo ocidental? Devarim toma seu nome do primeiro passuco de nossa Parashá, onde está escrito Devarim, capítulo 1, verso 1. Ele adevarim asher diber Moshe el kol Israel. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel deste lado do Jordão. Segundo os sábios talmúdicos, cada vez que aparece no texto sagrado de Barim ou suas derivações, vêm reprimidas para corrigir, não para destruir. Sabe de uma coisa? O mesmo acontece no Código Real. Esta coleção de escritos maravilhosos, conhecidos erroneamente no Ocidente como Novo Testamento. O quarto Masoreta, por exemplo, o quarto Masoreta, Yohanan, menciona a palavra Davar, a palavra Devarim, o mesmo nome que o quinto livro de Moshe Rabbeinu. Vamos ver Yohanan, capítulo 1. Versículo 1, no texto hebraico, o que temos aqui diz: Bereshit chaya hadabar me'elohim, be'achadavar chaya tamid livnei ha'elohim, be'achadavar she'eya kayan chaya habitui shel Elohim azmo. Traduzido, desde o início, era a palavra de Elohim. E essa palavra estava sempre diante de Elohim. E a palavra que já existia, Shel Elohim, Asmo, era a própria expressão. Era a própria semelhança de Elohim. Veja o texto de Yohanan 1.1. Menciona 3 vezes o termo Dabar. A tradução grega, bizantina, nos diz algo interessante. O texto grego diz assim: En arche en hologos kai hologos, en prostof theon kai theos en hologos. No início era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Então, no Código Real menciona Dabar várias vezes, e nossos sábios dizem que, depois de Devarim, seus derivados, Bar, Bivre, etc., sempre vem uma tochachá. Uma apresentação de evidências para corrigir o caminho. O que segue em Yohanan, depois de mencionar Dabar 3 vezes, o que segue é uma séria reprimenda. Diz o versículo 11, veio para os de sua mesma profissão, mas seus próprios colegas não o receberam. Mas a todos os de sua profissão que o receberam, aos que o aceitaram como Mashiach, ele concedeu a honra de serem chamados juízes de Elohim, Bnei Elohim. A propósito, deve-se dizer que Dabar, em hebraico, traduzido para Logos, em grego, significa principalmente assunto, ideia que você tem na sua cabeça. Claro, também significa palavra, linguagem, o que sai da sua boca racionalmente, de forma audível, mecanicamente, na forma de pensamentos ou instruções, Dabar como ideias que você tem na sua cabeça, ou seu plano pessoal. Os seus sonhos pessoais expressam aquilo que uma pessoa tem em mente. Isso que uma pessoa tem no seu coração para fazer. O Davar hebraico foi traduzido para o grego como logos, que no pensamento grego tem mais ou menos o mesmo significado. No contexto de Yohanan, o que vem depois nos diz que esse sonho de Hashem sobre o Messias tornou-se realidade quando Yeshua nasceu. Em outras palavras, o nascimento de Yeshua não foi a encarnação de uma pessoa que pré-existia. Como igual a Deus? Porque é impossível que 2 pessoas sejam coiguais e ao mesmo tempo sejam Deus. Porque, por definição, Deus significa que preenche tudo em tudo. E se Deus, por definição,
Tudo preenche em tudo, não pode coexistir. Outro igual que também preenche tudo em tudo para que haja continuidade. Tradição de termos. É por isso que está escrito nos nossos livros em Yeshayahu, capítulo 40, versículos 6 a 8. Yeshayahu, capítulo 40, versículos 6 a 8. Vou ler para vocês. Assim diz o Senhor ao Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus, não há Elohim. E quem é como eu? Que o proclame e declare sim, que relate na minha frente em ordem. Não tremam, nem tenham medo, nos fez ouvir e eu anunciei isso há muito tempo. Vocês são minhas testemunhas. Há outro Elohim, além de mim? Não há outra rocha? Não conheço nenhum. E a pergunta, o que fazem aqui? Existe outro Elohim além de mim? Existe outra rocha além de mim? A Hashem diz que não conheço ninguém. Observe o que diz o texto hebraico. Ani Rishon Be'ani Ajaron. Ani Rishon Be'ani Ajaron. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Em outras palavras, não há nenhum outro no meio. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou o Aleph, eu sou o Tav, desde o princípio até o fim. E perceba que ao terminar o texto diz, Venen sur val yalete. Venen sur val yalete. Não conheço nenhum. Do verbo yadá, conhecer íntimo, eu digo que não conheço nenhum. Deus Altíssimo diz que ele não conhece ninguém que também seja Deus como ele. Veja para quem está direcionada essa declaração teológica do primeiro Isaías, do profeta Isaías, verso 1 do capítulo 44. Quem são os destinatários? Ouça agora, Jacó, meu servo. Jacó, meu servo. Israel, a quem escolhi. Então, quem são os destinatários? Jacó. Israel, o nome que o anjo deu a Jacó, é o mesmo. Coisa. Jacob, Israel. Diz a Escritura que Deus Altíssimo diz a Israel, Beatan Edai, Beatan Edai. Edai. Edai vem de Ed. Qual Ed? Que em hebraico significa um príncipe, uma testemunha. Alguém que dá testemunho solene de algo. Essas palavras são dirigidas a Israel. O que o texto diz é que, de acordo com Deus, Israel, o povo hebreu, são os testemunhos da eternidade. Não? Para gravar essas coisas, para ensinar essas coisas, para dar solene testemunho do estrito monoteísmo bíblico. Então, de onde surge a ideia de que Israel foi rejeitado e substituído por outro povo e que agora outros são as testemunhas de Deus? As testemunhas do monoteísmo bíblico. Tudo isso surge de interpretações erradas de textos e conceitos hebraicos mal traduzidos para o grego, pior traduzidos do grego para português e muito mal interpretados. E a partir da língua espanhola, né? Após a morte de João Batista, encontramos Yeshua dizendo, não vim abolir a Torá e os profetas. Não vim para abolir a lei, vim para cumprir a lei. Então, se a lei e os profetas foram só até João, e Yeshua veio depois de João, e nos dizem que não vim para abolir a lei nem os profetas, e depois afirmam, nem um jota, nem um til mudará da lei até que tudo se cumpra. Estamos em sérios problemas com o texto grego de Mateus 11.3. O texto hebraico de Mateus 11 diz outra coisa diferente. Todos os profetas e a lei profetizaram sobre os dias de Yohanan. Veja, Nebiu Yemei Yohanan, Nebiu Yemei Yohanan, sobre os dias de Yohanan. Eu disse na última aula, e repito agora, qualquer candidato a Messias que se apresente diante do povo, dizendo que a lei de Moisés já passou, que era até certo tempo, e agora Deus colocou algo diferente, poderia ser o anti-Messias.
o anticristo, mas não o Messias de Israel. Nunca, nunca, nunca o Messias de Israel. Qualquer candidato a Messias que afirme que a lei de Moisés já passou, que não é normativa nem vinculativa para ele, é o anti-Messias. E nunca poderá ser aceito como Messias por todo Israel. Por isso te disse agora, te repito de novo. Se Yeshua tivesse dito que a lei e os profetas foram até João, como afirmam a maioria dos teólogos não judeus modernos, ali mesmo já teria sido desqualificado para ser o Messias, porque se tornaria um anti-Messias. Rabino Shaul identifica um iníquo. Escuta bem, Rabino Shaul identifica um ímpio que se levantará depois dele, ou seja, nos últimos tempos, como uma pessoa à frente de um sistema que buscará substituir a lei de Moisés por outra diferente. Vamos ouvir o Rabino Shaul enquanto ele escreve em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, em relação ao tempo da revelação de Mashiach ben David, independentemente se essas são cartas autênticas de Shaul ou de alguns discípulo dele, que escreveu o nome dele. Aqui está 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, muito interessante. Diz o pensamento do Rabino Shaul: Mashiach ben David ainda não chegou. Não se deixem confundir. Não permitam que ninguém os perturbe, nem mesmo falsificando minha assinatura e enviando cartas como se fossem minhas para apoiar a falsa ideia de que Mashiach ben David chegou. Então vem este texto famoso de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, onde está escrito, diz: ninguém vos engane de forma alguma, porque não virá Mashiach ben David. Está falando de Mashiach ben David, que ninguém se engane de forma alguma, porque não virá, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem iníquo. O homem iníquo, o filho da perdição. Note que aqui se fala de um homem ao iníquo, de um varão iníquo, que aparecerá antes da revelação do Mashiach ben David. O texto grego é muito interessante. Diz antropostes anomias. Antropos desanomias. O anticristo. O antimessias. Quem é, então, o antimessias? Quem é o antimessias? Esse é precisamente o tema que vamos continuar estudando na segunda parte desta aula, na próxima semana. Devarim e o anticristo, que você não vai perder por nada no mundo.